Capítulo 1 do livro O Plano de Batalha da Oração. Treinamento básico até o estratégico. O legado da oração. Salmo 65, versículo 2, diz assim: Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. A oração pode realizar o que Deus quer realizar. Trata-se de uma dádiva bela, misteriosa e surpreendente. Não há um privilégio maior para um ser humano do que ser capaz de pessoalmente conversar e falar aos ouvidos de Deus Todo-Poderoso. Dentre problemas que enfrentamos, não há um sequer que a oração não possa tratar, porque nada é muito difícil ou impossível para Deus. E não há maior legado que possamos abraçar ou passar para os nossos filhos do que um legado de fidelidade em oração. Não deveria nos surpreender o fato de que os homens e mulheres mais bem-sucedidos espiritualmente na Bíblia sempre foram pessoas de oração. Abraão andou na fé, mas foi guiado pela oração. E as nações do mundo jamais foram as mesmas por causa disso. A intercessão de Isaac em favor da sua esposa estéril resultou no nascimento de Jacó, que tornou-se o pai da nação de Israel. Em Gênesis, no versículo 25 e 21, vemos isso. Moisés falava com Deus como quem fala com seu amigo, recebendo orientação e revelação de Deus para as decisões da sua liderança. Êxodo, capítulo 3, 33. O mundo ainda tem a Torá e os 10 mandamentos como fruto disso. Davi falou com Deus à tarde, pela manhã e à meia-noite, em Salmo 55. Escreveu o livro mais longo da Bíblia por causa disso. Salmos têm infinidade de orações apaixonadas em forma de canção. As intercessões de Neemias resultam nos milagres da construção do muro da cidade de Jerusalém por Israel, em um prazo incrível e inacreditável. De José a Jeremias, Ana, Oséias, as escrituras estão repletas de pessoas que descobriram que Deus realmente ouve e responde àqueles que se aproximam dele com fé. No entanto, Jesus Cristo continua sendo o modelo supremo e o mestre da oração em seu nascimento. Jesus e sua família foram saudados no templo por Ana, uma viúva que servia a Deus em oração dia e noite. No início de seu ministério público, ele levantou-se da água do seu batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu enquanto ele estava orando. Lucas 3, 21 a 22. Seu primeiro sermão, integralmente registrado na Escritura, explica os princípios básicos da oração. Mateus, capítulo 5. Ele ensinou e desafiou os seus seguidores a vigiar e orar sempre e nunca desanimar. Ele furiosamente lançou os cambistas do templo, gritando: A minha casa será chamada casa de oração. Antes da sua traição e crucificação, Jesus ajoelhou-se sozinho no jardim do Getsêmani e orou tão profundamente e desesperadamente que o seu suor tornou-se literalmente gotas de sangue. Ele enviou seu Espírito para encher os cristãos, especificamente nos chamar para uma oração mais eficaz. Agora, como nosso sumo sacerdote, Jesus está à direita do Pai e está sempre intercedendo por nós. Andrew Murray escreveu a vida e a obra de Cristo. Seu sofrimento e a sua morte foram fundamentados na oração. Sua dependência, confiança e rendição total a Deus Pai. A nossa redenção veio à existência pela oração e intercessão. A vida que ele viveu por você, a vida que ele vive em você, é uma vida que se encanta em esperar em Deus e receber de Deus. Orar em seu nome é orar como ele orou. Cristo é o nosso exemplo, porque ele é a nossa cabeça, o nosso Salvador, e a nossa vida em virtude da sua divindade e do seu Espírito. Os maiores missionários cristãos de todos os tempos foram também homens e mulheres de oração. Hudson Taylor causou um impacto inédito na China no final dos anos 1800, como resultado da implementação da China Island Mission, missão do interior da China. Ele fundou 125 escolas e trouxe milhares de pessoas à fé em Cristo. Um livro escrito por seu filho Nora revela que o segredo espiritual de Hudson Taylor era que ele caminhava obedientemente com Deus em oração. Na Inglaterra, um homem humilde chamado George Miller dirigiu o orfanato Washington Down em Brinston, e cuidou de mais de 10 mil órfãos durante a sua vida. Ele jamais pediu ajuda financeira a ninguém. Ele orava em segredo e em seguida observava Deus provendo em público. Temos também um grande pregador na Inglaterra, Charles Wadding Spurgeon. Milhares reuniam-se mensalmente para ouvir as mensagens expositivas poderosas desse príncipe
dos pregadores, que ensinou e escreveu extensivamente sobre o poder da oração. Nos Estados Unidos, temos John Wesley, Jonathan Edwards, ajudaram a iniciar grandes avivamentos que transformaram radicalmente a cultura dos Estados Unidos. Esses são alguns exemplos de uma gota de oceano de pessoas ao longo dos anos que encontraram e experimentaram Deus na oração. Temos cada um recebido um rico legado de poder e de importância, tanto através das Escrituras, como também de toda a história cristã. Cada geração precisa de cristãos corajosos que confiam em Deus e em sua palavra e agarram o bastão da intercessão. Nenhum programa na igreja, evento religioso, esforço político ou causa humanitária pode superar o poder impressionante do que Deus pode fazer em resposta às orações do seu povo. O que aconteceria se os cristãos e as igrejas de hoje seguissem as grandes pessoas da Bíblia e da história cristã e começassem a orar de forma poderosa e eficaz? E se nós decidíssemos a nós consertar com Deus e começássemos a buscar o seu rosto humildemente de joelhos? O que Deus poderia fazer através de nós? Através de você. Você está pronto para orar por isso? Vamos fazer uma oração. Pai, eu venho diante de Ti e te agradeço pelo grande legado de oração que nos precedeu. Peço que derrames o Teu Espírito Santo sobre mim e sobre a Tua igreja. Permita-me caminhar diariamente em mais intimidade contigo. Que a oração possa tornar-se para mim tão natural quanto respirar, e que tu trabalhes através das minhas orações para ajudar a estabelecer o teu reino, a tua vontade no meu coração, na minha casa e na minha geração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.